Bom dia, Pai do Senhor Jesus, para quem está em casa, né, quem vai receber essa palavra, esse devocional. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Josué, né? Esse grande homem de Deus, glorioso, né? Que andava sempre com Moisés e aprendeu com ele, né? Se encontra aqui em Josué, capítulo 5, versículo 13. Um anjo aparece a Josué. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele, e ele disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os seus sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Jericó é destruída e Raabe é salva. Agora a gente vai entrar no capítulo 6 de Josué. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim farei-vos por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido da buzina, todo o povo gritará da buzina, e todo o povo gritará com grande grito. E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes. Levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. E assim foi Josué. Dissera ao povo que com 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram a tocar as buzinas, e a arca do concerto os seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo, Josué tinha dado a ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez que viram
ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes levavam as 7 buzinas de chifre do carneiro. Diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial, e fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia, madrugada ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será chamada anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos com quem ela estivera na sua casa. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos, tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos meteis em anátema. Tomando dela, assim façais. Maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo um sonido da buzina, gritou o povo com um grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e o gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher, com tudo quanto tiver, como lhes tem jurado. Então entraram os jovens espia e tiraram Raabe e ao seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e tudo quanto tiraram também todas as famílias, e puseram-nos para fora do arraial. Porém a cidade e tudo quanto havia queimaram no fogo, tão somente a prata, ouro, vasos de metal, de ferro, deram ao tesouro do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os jurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar essa cidade de Jericó, perdendo seu primogênito, e fundará o seu filho mais novo, e lhes porá a porta. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Irmãos, que processo, né? Que processo. Josué tinha aprendido, né, com seu líder, né,
sempre andava com Moisés, sempre obedecia e tinha os olhos diferentes, né? Como eu sempre costumo dizer, os olhos são a candeia do corpo, né? Se os seus olhos foram bons, você enxerga coisas boas, né? E se os seus olhos foram maus, você enxerga de uma forma negativa. Mas quem tem Cristo, né, tem que enxergar da forma positiva. E o anjo aqui apareceu para Josué, né? E esse anjo não era qualquer anjo, era o príncipe do exército do Senhor. E Josué, ele tem um dom aqui, o mesmo dom, o dom de Isaac, né? A obediência. Todo momento que eu pontuei, toda a palavra aqui, Josué seguiu a risca. A palavra, a ordem de Deus, ele não quis pôr o que ele queria, ele não quis pôr os desejos dele, Josué nunca colocou a vontade dele antes da vontade de Deus. Por isso que venceu, derrubou essa grande muralha, né? E essa muralha não era pequena. Aqui eu estava fazendo as contas, 6 vezes 32 quilômetros, dá 192 quilômetros para o povo rodear aquela cidade, para o sacerdote rodear. Mas quando eles foram rodear aquela cidade, eles não foram sozinhos. Primeiro, o Senhor deu uma ordem. Segundo, Josué executou. E depois eles levaram os sacerdotes, os homens de Deus escolhidos. Tudo o que Deus mandou foi feito. 7 sacerdotes, 7 buzinas de chifre de carneiro, né? Isso me leva a crer que eles foram com a presença do Senhor, com a arca do Senhor. Em todo o tempo ele obedeceu, em todo o tempo ele foi vencedor. Obedeça, que a vitória obedeça, não importa a distância. Aqui foram percorridos 6 dias, 192 quilômetros, e os 7 dias foram o grito da vitória. Peça a Deus para te dar planejamento, né? Estratégia, porque Deus, ele é o Criador e ele sempre tem algo para te dar, para você atravessar esse mar. Para Moisés ele deu o cajado, para Josué ele colocou aqui, vai com os homens separados, 7 sacerdotes, 7 buzinas, né? Deus se agrada do instrumento do Senhor. E também Deus aqui, eu observei, Raabe para muitos poderia não ser nada, né? Mas aqui Raabe obedeceu todo o tempo. Raabe ouvia falar desse Deus, ela sabia quem era esse Deus, o Deus que fazia atravessar o Mar Vermelho, o Deus que mudava a vida das pessoas. E Raabe foi abençoada. Raabe, né, levou uma semente preciosa no ventre dela, se libertou da prostituição, se libertou. E ela obedeceu o tempo inteiro, ela cuidou aqui para que esse plano fosse completado, né? E Josué, o servo obediente, o servo valoroso, o servo destemido, ele não ia com a força da mão dele, né? Dos homens são as preparações, mas a de Deus é a resposta da boca. O anjo veio aqui e falou com Josué, né? Peça ao Espírito Santo de Deus para falar com você como é que você vai atravessar esse Mar Vermelho na sua vida. A luta, a dificuldade, né? Dobre o seu joelho, faça como Josué aqui, né? Josué, no momento que ele viu, ele estava cercado de inimigo. Ele estava com o povo de Deus do lado dele. Mas ele não temia, porque ele sabia que o Senhor, o Rei dos Reis, estava com ele, né? General de guerra. E Deus mandou aqui o príncipe do exército. A batalha já estava ganha, mas Josué atravessou, fez tudo por conta dele? Não. O que ele fez? Ele obedeceu ao Senhor, ponto, vírgula, cada ordem, cada letra. Obedeça ao Senhor. E todo o tempo ele foi vencedor, porque ele seguiu a risca. Segue a risca o que está nessa palavra, que você vai ser mais que vencedor. Levai a arca do concerto. Qual é o concerto que você tem que fazer com Deus? Faça um concerto com o Senhor. Vamos fazer o concerto com o Senhor. Vamos consertar o nosso altar, se for preciso.
Vamos consertar os nossos lábios, os nossos olhos, os nossos passos, as nossas companhias. Vamos tentar? Não, vamos conseguir. Vamos fazer como Josué. Tarefa dada, tarefa cumprida. E ele deixou bem claro, Josué não fez como o coração obstinado de Saul. Josué fez um coração obediente. Ele teve um coração obediente. Porque ele sabia que essa vitória pertencia ao povo de Deus. Mas ele sabia que essa vitória foi dada pelas mãos de Deus. Porque a partir do momento que o príncipe das batalhas se apresentou a ele sabia que a batalha estava ganha, mas ele obedeceu. Ele percorreu 192 quilômetros. É muito chão. É muito chão. Mas como ele andava no deserto, os calçados não se cansaram. Como o Senhor está com você, por mais longa que seja a caminhada, o Senhor é contigo. O Senhor está contigo, não importa o tamanho dos seus inimigos. Não importa o tamanho da sua barreira. Se for enfermidade, se for luta espiritual, se for problema sentimental, o Senhor destrói qualquer barreira. Não precise você pelejar. Não precise você guerrear. Deixe que o Senhor guerreie contigo. Olha quem que o Senhor vai mandar para guerrear contigo. O príncipe. O príncipe é filho do rei. E o rei não conhece derrota. Ele é o príncipe das batalhas. O general de guerra, né? Eu sempre costumo dizer que ele é o general de guerra. A ordem é para marchar. Marche. E na última, o povo também teve que entrar na história aqui, né? Cale-se. Se Deus mandar calar, é para calar. Se Deus mandar gritar, é para gritar. E na última volta, o povo teve que gritar. Se você tiver que gritar, você grite. Se você tiver que calar, você cale. Porque o Senhor tem dado essa cidade. Então eles gritaram aquelas muralha. A casa de Raabe era em cima da muralha. Imagina o tamanho dessa muralha. Imagina. A largura para caber casas, né? E eles ficavam ali, com certeza, né? Até debochando do povo, né? Esses doidos tá aí, rodeando. Isso aqui não vai cair. Isso aqui é coisa boa, né? Feito nas nossas mãos. Mas Deus sempre tem a forma de fazer as coisas, né? E quando o Senhor dá uma ordem, quando o Senhor executa essa ordem, não tem como correr. Meu esposo tem uma frase que ele fala: você corre da polícia, você corre do ladrão, você pode se esconder, né? Da polícia, do ladrão, até do diabo você pode tentar se esconder. Mas de Deus, nem que esteja no fundo do mar, como Jonas, profeta fujão, nem que sobe lá na estrela de foguete, nem debaixo da terra, não vai se esconder dos olhos de Deus, porque ele é chama de fogo. Ouça a voz do Senhor, obedeça, porque a sua história vai mudar. Não importe o inimigo que você está enfrentando. Se Deus está contigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fique firme. Fique firme. E se Deus mandar você abandonar aquilo que não pertence a Ele, anátame, maldição. Largue a maldição. O que tem sido maldição na sua vida? O que tem sido? Abandone. Vire as costas para aquilo que não tem sido bênção. Ah, porque eu não sou uma bênção na mão do Senhor. O que está te impedindo? A Bíblia fala. É sua mão? Ranque-a. Seus pés? Ranque. Olhos? Ranque. A língua? Ranque-a. Ou então queime na oração. Queima a sua língua na oração. Faça como eu estou fazendo. Ore. Peça temperança ao Senhor. Mudança de caráter. E Deus vai fazer. Porque se você quer manter o seu altar limpo, o Senhor é contigo. Faça como esse povo aqui que andou. A arca estava ali, a presença de Deus. Ali, se os sacerdotes tivessem pecado, eles queimavam vivo. Eles eram queimados vivos. Já vi muito isso aqui acontecer. Obedeça ao Senhor. Não carregue anátema para dentro da sua casa. O que tem sido anátema?
É uma amiga que está carregando anátema para sua casa? Falando coisas que desagradam o Senhor? Um parente? Quem é que está trazendo anátema para sua vida? Vigie. Se limpe. Purifique-se. Ainda é tempo. Você é um escolhido do Senhor. Você é vaso do Senhor. E Deus não abandona os seus vasos. Pegou os vasos de volta. Não importa onde o vaso estiver. Estava lá, dentro das muralhas de Jericó. Mas o que Deus fez? Pega os meus vasos. Pega eles todos. Pegou todos. Vasos de ouro, vasos de todo tipo. Deus não abandona você. Mas você tem que obedecer ao seu Deus. Para que as suas promessas sejam cumpridas. Fica com essa palavra na tábua do teu coração. Que Deus abençoe. Põe o seu nome escreva o seu nome aí, depois da live. Envie, que a gente vai botar na caixinha de oração e vamos orar. Que Deus abençoe. E que as muralhas de Jericó não sejam mais muralhas na sua vida, mas vão virar poeira diante de você. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Bom dia. A paz.